Olá, venho através desse vídeo mostrar um pouquinho do meu trabalho sobre leitura de preço. De que forma que eu leio o preço usando três ferramentas: as ondas, Fibo e o indicador de ondas que eu uso, tá, para identificar os pontos aonde a onda começa e a onda termina. De que forma que eu identifico isso? De forma em que eu tenha a precisão de traçar um ponto 0 e um ponto 100 em Fibo. Como no exemplo aqui, ó. Eu estou num gráfico de índice futuro, tá? Fevereiro de 2023. Então eu tenho um ponto 0 aqui e um ponto 100 aqui. Isso é uma formação de uma onda 2. Todo estudo é baseado em cima de duas ondas, a onda 1 e a onda 2. E o que eu entendo por isso? Eu entendo que a partir de uma onda 2, aonde for a retração dela, eu tenho um alvo, também baseado em Fibo, que é pré-determinado antes. E o que eu consigo fazer dessa forma? Com essa informação, eu consigo fazer o planejamento do trade. Porque eu tenho o ponto de retração que automaticamente vai me indicar o alvo. E que precisão que isso acontece? Isso acontece com a precisão de mais de 80% da identificação das ondas 2. Isso acontece em qualquer tempo gráfico, qualquer ativo. De B3, Forex, mercado internacional, agronegócio, qualquer coisa que a gente tenha a compra baseada em gráficos, tá? Então, o que é que eu venho ensinar aqui? Eu venho ensinar como identificar a onda 2, qual que é o melhor ponto de retração, quais são os alvos e qual o gerenciamento que você pode fazer em cima disso. Outra coisa, toda vez que você tem essa informação de alvo e você consegue identificar um candle de start da operação, você consegue gerar, tá, trades muito assertivos com 10, 15, 20 vezes o risco. Vou dar um exemplo. Se a gente está colocando, vamos supor, eu estou com 100 reais de risco. Se eu fizer uma operação de 10 vezes, eu vou ter de retorno 1.000 reais, 20 vezes 2.000 reais. A intenção de ler o preço é fazer exatamente isso. É você ter um stop muito curto e você ter um alvo muito longo para proporcionar um gerenciamento muito bom. Para quê? Para exatamente você ter um fechamento de contas e você sempre trabalhando positivo. Tá? Então a base do estudo é identificar onda 1 e 2 através do indicador que eu uso, tá? Que ele vai te indicar com precisão a amplitude da onda, tá? E identificar através da retração dela aonde é o alvo. Então, o que é basicamente? É uma leitura de preço de gráfico limpo, não uso indicador nenhum. A única coisa que eu uso é o indicador de ondas, tá? Apenas isso. E aí eu vou ter que interpretar a onda 1 e 2, tá? Existem algumas regras para isso, para você conseguir identificar qual é a onda 1 e 2 de um movimento. E a partir daí você tem todas as informações na mão para poder executar esse trade, tá? O meu exemplo aqui é de índice futuro, tá? Veja bem que eu tenho uma onda 1 e 2 aqui. Eu tive um pullback aqui na linha 38, tá? Pullback na linha 38, eu tenho um alvo em 200%. Reparem que ele bateu aqui, uns 200. Desceu até um pouco mais, mas reparem como ele já não veio mais para baixo e voltou, tá? Então, o que eu tenho a entender sobre isso? Que eu tenho análise gráfica e eu tenho um caminho que me mostra o que pode acontecer
através de um movimento. Então, é sempre a resposta de um movimento. Sempre a resposta de um movimento. Tá ok? Então, isso é o que eu ensino no curso, tá? Vocês identificar com precisão as ondas e saber quais são os alvos. A partir desse momento, você consegue fazer milhões de gerenciamentos para fazer com que um trade possa virar 10, 20, 30, 40 vezes